Olá, turma! Vamos dar início à nossa segunda aula sobre o grupo dos artrópodes. E nessa aula a gente vai discutir as características de cada uma das classes dos artrópodes. A primeira classe que a gente vai discutir é a classe insecta. Nessa classe, os artrópodes têm o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Eles vão apresentar necessariamente um par de antenas e 3 pares de patas. Eles podem ter asas, sendo os únicos invertebrados que têm a capacidade de voo, e vão representar aproximadamente 90% de todos os artrópodes. Já se tem conhecimento de aproximadamente 900 mil espécies de insetos. E dentre os representantes mais conhecidos, podem ser citados os gafanhotos, as formigas, os besouros e as borboletas. Então, aqui a gente tem uma foto esquemática de um representante da classe insecta, que a gente tem cabeça, tórax e abdômen. A gente consegue contar a presença de 3 pares de patas, né? 1, 2, 3. Eles têm 2 pares de asa, no caso do gafanhoto, né? Um par de asas e o outro par aqui embaixo. Um par de antenas, tem olho simples e olho composto. E aqui a gente consegue ver os espiráculos, né? Que estão associados aí à respiração traqueal desses animais. Os insetos, eles vão perfazer mais de 1 milhão de espécies, fato que justifica a existência de uma ciência, né, que é capaz de estudá-los, que é a entomologia, né? Até tem um professor da UFMG que faleceu esse ano, que ele é referência no estudo da entomologia no Brasil e, inclusive, ele é autor, né, literário de alguns livros infantis em que ele aborda, muitas vezes, o estudo da biodiversidade, né? Esse é um grupo dos mais abundantes, né, mais bem-sucedidos e também, né, mais diversamente distribuídos ao longo dos ambientes. E se estima que os insetos existam há aproximadamente 5 a 10 milhões de anos. No que diz respeito, né, às características dos insetos, a gente já falou que eles têm o corpo, né, dividido em cabeça, tórax e abdômen, cada um deles com uma função específica. A cabeça, basicamente, ela tem por função suportar o aparelho bucal e também, né, a maioria dos demais órgãos sensoriais, tais como os olhos e as antenas. E a gente vai ver, né, associado a essa cabeça os seguintes apêndices, que é um par de antenas e também a armadura bucal, que é formada por peças que são especializadas ou na mastigação, ou na sugação, ou na lambeção, e que vão incluir um par de mandíbulas e um par de maxilas. Os aparelhos bucais, eles divergem, né, de artrópode, de inseto para inseto, né? Isso porque o aparelho bucal está diretamente relacionado com o tipo de alimentação que o inseto tem. No caso do sugador, ele vai ter um canalzinho, né, que lembra um canudo, que é aquele aparelho bucal que geralmente a gente vê associado à mosca e à borboleta, né? Muitas vezes a gente chama esse aparelho de probóscide. A gente tem o picador-sugador, que no caso ele é um pouco mais rígido que a probóscide das borboletas, e ele vai estar presente nos mosquitos e nos piolhos, e estão diretamente relacionados à hematofagia. A gente tem o mastigador, o triturador, como o próprio nome diz, né? Vai estar relacionado à mastigação e trituração do alimento, então a gente observa no gafanhoto, no grilo, na barata e nos besouros. O pungitivo, ele está presente no caso das cigarras, e o lambedor-sugador, ele vai estar presente no caso das abelhas. Aqui a gente tem uma diversidade, né, de aparelhos bucais, então a gente consegue ver o mastigador do gafanhoto, o aparelho bucal picador do pernilongo e a probóscide, né, da borboleta, que ela consegue enrolar sobre si mesma. No que diz respeito à metamorfose, o que seria metamorfose? É o conjunto de transformações, tanto externas quanto internas,
que o inseto passa desde o seu início de desenvolvimento, na fase de ovo, até o estágio de adulto, né? E existem insetos que têm ou metamorfose completa ou metamorfose incompleta. Existem aqueles, inclusive, que não apresentam metamorfose. Esses a gente chama de ametábolos. E a traça é o exemplo mais conveniente de inseto ametábolo. Os hemimetábolos, eles vão ter a ninfa, e a gente observa que essas ninfas, né, ela vai ter algumas características que se assemelham às características observadas no adulto, né? E muitas vezes ela vai ter características que a assemelham às características observadas na fase larval. Já os holometábolos são aqueles que vão apresentar a metamorfose completa e no estado larval eles são muito diferentes dos adultos. Então, se o adulto tem olho composto, se o adulto tem pata, se ele tem asa, a fase larval não tem. Então, um exemplo mais clássico desse, né, que a gente vai ter é o caso da borboleta. Se a gente comparar uma lagarta com a borboleta, a gente nem fala que está dizendo, né, sobre o mesmo ser. Mas essa metamorfose completa acaba condicionando que a fase larval e o adulto sejam muito distintos um do outro. Aqui a gente tem, né, a metamorfose da borboleta, em que a gente observa, né, a pupa. Aí nessa pupa a gente vai ver o indivíduo encerrado, né, no seu interior e, sob determinadas circunstâncias, né, o indivíduo ele começa a deixar o casulo e aí ele vai, no primeiro momento, ficar de cabeça para baixo. A hemolinfa vai preencher o espaço dessas asas. Essas asas, no primeiro momento, vão ser formadas úmidas. E quando elas estiverem abertas completamente, ele vai bater essas asas no próprio lugar. E o contato das asas com o oxigênio atmosférico vai favorecer, então, a secagem dessa asa e o preparo desse animal para o voo, tá? Em situações em que a gente interrompe esse processo da abertura das asas, a gente acaba muitas vezes, né, impedindo o desenvolvimento adequado dessa borboleta e ela vai provavelmente ser facilmente predada e com isso não vai conseguir cumprir o seu papel, que é chegar até a idade adulta, copular, ovipor, para gerar progênie. Aqui a gente tem um outro exemplo de um animal da classe insecta, holometábolo, com metamorfose completa, que é o caso do Aedes aegypti, né? Vocês já devem ter reparado, seja na casa de vocês ou às vezes em propaganda, né? Que a fase larval ela é bem distinta do indivíduo adulto. E um outro exemplo de holometábolo, né? Que aqui é a pulga. E aí a gente vai ver que a fêmea vai fazer a postura dos ovos em locais úmidos, né? Como carpetes, dutos de ar, traje almofadas. Por isso que é muito importante quem tem animais dentro de casa, né? Que principalmente nessa época do ano, que a gente está entrando num período aí de chuvas, observar o estado de saúde do seu animal para que você não tenha infestação do seu próprio domicílio, tá? E aí, desses ovos vão eclodir as larvas, que vão fazer muda 3 vezes. E aí, a terceira muda vai produzir uma larva branca que cria, né, fia o seu casulo, onde ela vai pupar, né, por até 1 ano. E aí, vai nascer dessa pupa uma pulga adulta que vai sair desse casulo e vai procurar um hospedeiro para se alimentar. Um novo hospedeiro de sangue quente. E esse ciclo, né, permanece. Aqui a gente tem um hemimetábolo, em que a gente vai observar, né, que o jovem ele se assemelha ao adulto, porém apresentando algumas características distintas, como é o caso aqui, né, desse animal que tem olhos simples ao invés de olhos compostos. Aqui a gente tem, né, a traça, que é um ametábolo, e aí geralmente, né, quando a gente
tem traça, por exemplo, em ambientes escuros, sombreados, mais úmidos. Elas formam, né, um casulo na parede. Se você pressionar esse casulo, você vai ver que vai sair de lá uma fase jovem, né, menor do que essa, mas anatomicamente semelhante a essa. Quando a gente fala dos insetos associados ao ser humano, geralmente a gente lembra dos aspectos negativos, né? A gente vai lembrar dos aspectos bíblicos, que era o ataque das plantações, a gente vai lembrar da transmissão de doenças, a gente vai lembrar dos prejuízos domésticos, né? Que são decorrentes aí da ocupação de móveis, por exemplo, de madeira por traças ou cupins, mas a gente também tem que lembrar de alguns aspectos positivos, né? Então, quando a gente fala dos insetos, a gente tem que pensar que esses insetos, eles são extremamente importantes na polinização de muitos vegetais. Então, as abelhas, por exemplo, né, elas exercem um papel fundamental na polinização das flores. E muitos insetos também, eles podem ser utilizados em técnicas de controle biológico e vão, nesse caso, associar o homem, né, no combate a espécies nocivas. E o exemplo mais clássico disso é a joaninha. Aqui a gente tem mais algumas imagens de insetos e a gente vai dar início, então, à segunda classe dos artrópodes, que é a classe dos crustáceos. Os crustáceos têm essa denominação porque eles são artrópodes que externamente ao seu exoesqueleto, eles podem depor uma carapaça, uma crosta de um exoesqueleto que é composto de quitina. E em algumas situações a gente vai ver, inclusive, a deposição de carbonato de cálcio sobre a estrutura desse exoesqueleto quitinoso, né? E assim como a gente observa lá nos insetos, a gente vai ver que esses artrópodes sofrem muda e que nesse período de muda, o indivíduo ele larga a sua crosta durante um certo período de tempo. Nesse período, ele está desprotegido, a chance de predação é maior e geralmente nessa fase ele se esconde, seja na areia da praia, seja entre as pedras, até que novo exoesqueleto, né, quitinoso e enrijecido por carbonato de cálcio seja formado para que ele volte, né, a exercer o seu papel ecológico como ele exercia antes da muda. O habitat dos crustáceos, eles são predominantemente aquáticos, né, podendo ser marinhos ou ducícolas. E eles podem viver também na areia das faixas litorâneas, como é o caso do caranguejo, e em terra úmida, como é o caso do tatuzinho de jardim. E também de algumas espécies, né, como a craca. A craca, ela vive muito fixa à rocha, fixa também nos pilares das pontes, nos cascos dos navios, né? E naquele filme Piratas do Caribe, a gente viu a deposição de cracas, né, na face aí de um dos personagens do filme. Se eu perguntasse para vocês o que a gente precisa para diferenciar um siri de um caranguejo, talvez muitas pessoas dissessem que é o mesmo bicho. E na verdade não é, né? O caranguejo ele vai ter o seu cefalotórax quadrado, ou ele é trapezoide, ou ele é arredondado. O último par de patas desse animal não é transformado em remo. Já no siri, a gente vai ver que esse cefalotórax ele é elíptico, ele tem a sua margem denteada, serrilhada, e o seu último par de patas é transformado em remo. Então, quando a gente vê essas duas imagens, esse é o siri e esse aqui é o caranguejo, né? Quais características eu olhei? Essa carapaça, esse par de patas com remo e essa serrilha aqui, ó, que é observada no siri, mas não é observada no caranguejo. Falando da terceira classe, né, dos artrópodes, falando já dos aracnídeos, essa classe ela vai compreender artrópodes incorretamente confundidos com insetos, mas eles vão se distinguir, né, dos insetos nitidamente pela divisão do seu corpo, também pelo número de patas e pela ausência de antenas.
Então, se a gente olhar aqui, né, essa aranha, a gente vai ver, ó, 1, 2, 3, 4 pares de patas. Essa aqui é uma quelícera. A quelícera, ela é adaptada à captura de presas, tem uma função tátil, mas não tem nenhuma função relacionada à locomoção, né? Então, enquanto insetos têm 3 pares de patas, os aracnídeos têm 4 pares de patas. Enquanto os insetos têm cabeça, tórax e abdômen, lá nos aracnídeos, aqui nos aracnídeos, a gente vai ver cefalotórax e abdômen, tá? Então, como aracnídeos, a gente vai englobar quem? As aranhas, os escorpiões, os carrapatos, os pseudoescorpiões e os opiliões. E uma outra característica que chama atenção é que se eles não têm antenas, a quelícera muitas vezes vai desempenhar o papel que a antena desempenha lá nos insetos. Aqui a gente tem, né, um Titius baiensis, que é um escorpião negro. Ele tem esse nome justamente pela descrição dele, que aconteceu lá no Nordeste brasileiro. E aqui a gente tem, né, uma outra foto de uma aranha, em que a gente consegue ver, né, os 4 pares de patas, o cefalotórax e o abdômen, e a gente consegue ver aqui o par de quelíceras também, e esses pelos táteis aqui, ó, que tem função sensorial, de permitir muitas vezes, né, esse animal perceber a aproximação pela vibração. Então, o corpo deles, como eu já adiantei, é dividido em cefalotórax e abdômen. Eles têm 4 pares de patas, né? Então, eles são octópodes. Eles não têm antenas, são áceros, mas eles vão ter os palpos, que são apêndices semelhantes a patas, mas sem a finalidade de locomoção, que vão servir para prender vítimas e alimentos, ou então com uma função sexual. Então, a aranha, a macho, né? Ela pode usar esse palpo como uma bolsa de esperma. Aí, depois do movimento da coorte, né? Que ela pede permissão para a fecundação da fêmea. Aí, essa aranha macho, ela vai encher esse palpo de espermatozoide. Ela vai inocular, né, o órgão feminino da aranha com esses espermatozoides. Essa aproximação ela tem que ser permitida, porque geralmente a fêmea é bem maior do que o macho. E normalmente depois da fecundação, algumas fêmeas têm o comportamento, né, de matar o macho. Por que ela faz isso? A fêmea muitas vezes ela assume tanto a função de garantir a fertilização, a oviposição, o cuidado com os filhotes, né? A tutela do ninho. Então, ela fica muito tempo indisponibilizada, né, de sair. Então, ela muitas vezes come o próprio parceiro sexual como uma estratégia de garantir uma reserva de nutrientes para o período que se aproxima, tá? Muitas espécies são venenosas e perigosas, né? Outras vão ser parasitas, como é o caso da sarna, do acne, do carrapato, ocorrendo através, né, de a transmissão de algumas doenças infecto-contagiosas. Então, por exemplo, a picada do carrapato estrela pode transmitir aos animais de sangue quente uma rickettsia. E aí, essa é uma doença bacteriana extremamente grave, né, que precisa de antibiótico terapia no tempo certo, do atendimento do indivíduo no tempo adequado. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado em transitar em ambientes nos quais a gente tem roedores em excesso, que a gente pode, né, pegar carrapato. Se a gente não fizer a vistoria da nossa vestimenta, a gente pode, né, adquirir uma infecção mais grave. A sarna, né? A sarna é uma parasitose muitas vezes, né, causadora de problemas de saúde pública. Então, por exemplo, os ambientes, né, que a prefeitura mantém para o recebimento dos moradores de rua tem uma flutuabilidade de indivíduos muito grande. Então, cada dia dorme um naquele leito, né?
Então, não pode ter uma roupa de cama como tem na nossa casa, né? Essa roupa de cama necessariamente, ela precisa ter um tecido diferente, né? Que vai favorecer aí a lavagem, a secagem e tem que ter durabilidade. Essas roupas têm que ser lavadas todos os dias. O colchão tem que ser um colchão que é protegido com um tecido impermeável, né? Que pode ser facilmente higienizado também todos os dias, porque senão é impossível você garantir, né, uma qualidade dos ambientes nos quais você está recebendo essa parcela da população que é excluída, né, da maioria dos serviços públicos. Mas é um serviço de extrema relevância e uma série de ações têm que ser adotadas pela prefeitura para garantir de fato que esse ambiente não seja um ambiente aí de transmissão de doenças infecto-contagiosas que são preocupantes. Na maioria dos aracnídeos, né, a gente vai ver a respiração por filotraqueia ou então por pulmão livre. Então, a gente vai ver um aumento da superfície, né, de contato, de troca gasosa entre o corpo do animal e o ambiente no qual ele se encontra, tá? Principalmente se eu estiver falando de um animal que voa, porque se ele voa, ele tem um dispêndio de energia maior, então ele precisa ter uma troca energética, né, uma troca de gases aí eficiente também. Eles são, na sua grande maioria, né, terrestres, vivendo sob troncos, pedras, buracos no solo, em ambientes variados, né, desde o nível do mar até as altas montanhas. Aqui a gente tem a morfologia de uma aranha, né? Então a gente consegue contar 4 pares de patas, cefalotórax e abdômen, ausência de antenas, presença de olhos compostos, presença dos palpos relacionados aí, não só à captura do alimento, mas também, né, com uma função sexual. Falando especificamente, né, dos grupos, então dentro dos aracnídeos a gente tem os escorpinídeos, que vai ter o corpo dividido em cefalotórax e abdômen. No cefalotórax, a gente vai ter as quelíceras, que servem para a trituração do alimento, e a gente vai ter o pedipalpo, que vai atuar como pinça preêncio, né? E as 4 pares de patas. O abdômen desse animal representa 3/4 do seu corpo, e nele, nessa posição, a gente vai ver a presença de glândulas de veneno, numa dilatação que é chamada de telson, que é portadora também do aguilhão. Esses escorpiões, eles têm a respiração filotraqueal e eles são comuns, né, nos locais de clima quente ou temperado e a diversas espécies com dimensões e também colorações diferentes, né? Então, as mais populares no Brasil são as Atítios baiensis, que é aquele escorpião negro, e Atítios cerulatus, que é o escorpião laranja, né, que é muito comum aqui na região do Serrano e do Castelo. Então, aqui a gente consegue ver, né, aqui o cefalotórax, o abdômen. Aí a gente vai ver aqui, né, na base aqui, ó, do cefalotórax, o telson, né? E aí a gente tem aqui o aguilhão, né? Que é essa cauda com o aguilhão, onde ele consegue inocular o veneno. Aqui a gente tem o pedipalpo, né? A quelícera. E esse pedipalpo, ele tem essa função preêncio, né? Como se fosse uma pinça, que está associada aí também à captura da presa. Existe um dito popular, né, que todas as vezes que você coloca um escorpião ao redor dele, você faz um círculo de fogo, ele suicida, né? E, na verdade, não é isso que acontece. Olha essa posição anatômica desse aguilhão aqui. Quando esse animal é colocado numa roda de fogo, o calor excessivo vai favorecer uma desidratação proeminente do organismo desse animal. E aí, como ele desidrata, ele acaba murchando. E aí o indivíduo tem a impressão de que ele inocula o seu aguilhão, né, em si mesmo, se matando. O veneno que ele produz não é capaz de matar ele mesmo, né?
Então, a maioria dos animais peçonhentos, eles têm a capacidade de produzir o antígeno contra o seu próprio veneno, tá? Então, nessa situação do círculo de fogo, o escorpião, na verdade, ele desidrata e não suicida. Vamos falar um pouquinho dos ácaros, né? Os ácaros gostam muito dos travesseiros, por isso que a gente tem que trocar os travesseiros com alguma periodicidade, sempre que possível expor ao sol, fazer a troca regular das roupas de cama, sem ficar batendo essas roupas de cama, né? Porque esse comportamento muitas vezes ele pode favorecer a dispersão dos ácaros, né? Que é um fator alérgeno para muitos indivíduos, né? E esses ácaros, eles são artrópodes, que têm um corpo pequeno, né, mal definido, porque o seu cefalotórax e o abdômen parece que são fundidos numa única peça, né, que é globosa ou às vezes achatada, às vezes discoidal. Muitas espécies de ácaros vão atuar como parasitas de plantas, né? Outras parasitam animais diversos, inclusive o ser humano, né? Então, o Sarcoptes scabei é o causador da sarna, né? E é um ácaro. E aí, o que ele vai fazer? Ele forma cavernas, né? Na epiderme do indivíduo. E essas cavernas são os locais onde ele vai se multiplicar. E aí ele vai ali também comendo, evacuando. E aí isso vai causar uma irritação na pele. Sarna é muito complicado de tratar. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de tratar a sarna em algum animal, mas você precisa fazer banhos recorrentes, o animal não pode ficar úmido de jeito nenhum, você vai precisar intensificar a tosa desse animal, favorecer aí a aplicação do medicamento com constância. O ambiente no qual o animal vive, você tem que trocar, por exemplo, almofada, caminha, a casa você tem que dedetizar, né? O terreiro pelo qual o animal circula também, né? É um tratamento muito complicado de ser feito, mas existe tratamento tanto para sarna no ser humano quanto para sarna nos animais, né? E também tem o Demodex folliculorum, né? Que é o que causa o acne, né? O cravo que acomete o ser humano. Geralmente ele vai obstruir, né, a glândula sebácea para se alimentar do sebo. Então, ele se deposita lá no folículo piloso, vai se alimentar, então, dos produtos da glândula sebácea e vai causar aquela obstrução que a gente conhece como cravo, tá? E aí, eles precisam ser removidos, né? Dependendo da quantidade que o indivíduo tem, ele precisa necessariamente se submeter a um tratamento aí medicamentoso. Existem ainda os ácaros, né, que se nutrem da matéria orgânica em decomposição, dos pelos, das penas e dos resíduos epiteliais, que é o caso do Dermatofagoides farinei, que é o ácaro dos colchões, né? Então, além, né, do tempo de vida útil do próprio colchão, a gente tem que lembrar sempre, né, de que os ácaros acabam se alimentando dos restos, né, de pele, então eles também precisam ser trocados com alguma periodicidade por isso. Entre os ácaros conhecidos como os carrapatos, né, aí sim, o carrapato é hematófago. E ele vai sugar o sangue de animais, né, de sangue quente, podem ser selvagens, domésticos e também do ser humano. E também precisa ser tratado. Os aracnídeos da ordem dos opiliões, né, são os artrópodes mais frágeis, com certa semelhança com as aranhas, né? Então, esses artrópodes que a gente costuma ver em casa, debaixo de móvel, que parecem uma aranha das pernas compridas, na verdade não é uma aranha, é um opilião, né? E a característica que vai distinguir, né, é que o corpo delas é muito pequeno se comparado à perna, que é extremamente longa, tá? Então, na grande maioria das vezes, aquilo é um opilião, aquilo não é uma aranha. São animais inofensivos, mas, na dúvida,
Nunca se coloque em risco. Vivem em cantos das casas e nos banheiros, né? Em locais onde você tem acúmulo de material. Em função das pernas muito longas, eles apresentam um andar bamboleante, né? Parece até que o animal está meio tonto. E o exemplo, né, que a gente vai falar aqui é esse que tem em casa, que é o Phalaugium, que é vulgarmente conhecido como pilião ou budu. Então, aqui a gente tem um exemplo de budu. E aqui um ácaro. Vamos falar um pouquinho das características gerais, né, dos aracnídeos. No que diz respeito ao sistema digestivo, ele é completo, então esses animais têm boca e ânus, e a digestão deles é extracelular e extraintestinal. Então, nas aranhas, onde seus sucos digestivos são injetados, né, no corpo das presas, e aí a digestão, então, é extracelular, né? Então, toda vez que uma aranha captura uma presa, ela inocula suas enzimas digestivas, deixa elas atuando e depois volta e suga, tá? E aí, na hora que ela suga, isso vai entrar para o aparelho digestório dela parcialmente digerido e lá no intestino ela termina o processo de digestão. A aranha, ela não devora sua presa, né? Pois ela é capaz apenas de absorver líquidos. Então, ela vai injetar a saliva, depois ela aspira, né, o material parcialmente digerido. O sistema circulatório desses animais é lacunar, né? E o coração deles é dorsal e está lá no abdômen. O sangue desses animais, entre aspas, tá? É formado por um plasma que vai conter amebócitos e hemocianina, né, com um pigmento respiratório. E é comum chamar essa hemolinfa de líquido circulatório dos artrópodes, né? O sangue dos artrópodes. O sistema excretor deles é formado pelos tubos de Malpighi, que são estruturas ramificadas, e eles podem ter 1 ou 2 pares de glândulas coxais, que vão se situar lá no assoalho do cefalotórax, né? Que vão excretar através de dutos substâncias que o animal não precisa para o meio externo. O sistema nervoso dos aracnídeos é constituído por um cérebro, que é ligado a um anel nervoso, e também existe uma cadeia ganglionar ventral, né, que é semelhante àquele sistema que a gente observa lá nos insetos. O sistema sensorial deles é formado por ocelos, que vão ter a função tátil. Há os pedipalpos e também as células quimiorreceptoras nos apêndices, né, que muitas vezes vão perceber odores e também vibração. No que diz respeito à reprodução, eles são animais de sexo separado, né, então a gente vai ver um dimorfismo sexual. Geralmente a fêmea é bem maior do que o macho. A fecundação é interna, como a gente já falou, né? E aí, no caso das aranhas, o macho vai utilizar o seu pedipalpo como órgão de cópula, e elas são ovíparas, no caso daqueles que botam ovos, ou podem ser vivíparos, que é o caso dos escorpiões. Então, já nasce um escorpiãozinho. E possuem desenvolvimento direto, no caso, né? Não tem fase larval. E no caso dos ácaros, olha que legal, tem partenogênese. Então, a fêmea tem a capacidade de ovipor, e ela seleciona alguns ovos para desenvolverem sem a necessidade de fecundação para gerar machos, né? E aí depois ela copula com esses machos para garantir variabilidade genética. Vamos falar um pouquinho das aranhas, né, que são espécies perigosas. Aí eu aproveito para fazer uma observação. Essa semana foi noticiado que na Alemanha foi proibido um episódio daquele seriado infantil Peppa Pig, porque em um dos episódios a Peppa fala que as aranhas não são perigosas. E na verdade são, né? Não são todas, mas existem aranhas muito perigosas. Então, o principal exemplo, né, que a gente vai ter aqui é a aranha armadeira, que é a Phoneutria, né, nigriventer. Ela tem uma coloração amarronzada e ela tem
manchas ao longo, né, da parte dorsal do seu abdômen. Ela possui 8 olhos em 3 filas, que podem se organizar como 2, 4 e 2, né? Ela pode ter de 4 a 5 centímetros de comprimento, podendo atingir até 12, né? Incluindo, né, claro, a dimensão aí das suas pernas. E elas vão viver em bananeiras, em troncos caídos, bem como próximo ou dentro de moradias. Elas não fazem teia e elas assuem posição de defesa quando elas se sentem ameaçadas. Então, elas podem pular, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? A Loxocelos é a aranha marrom. Ela também tem a coloração marrom, porém é marrom avermelhado. Ela tem um cefalotórax achatado, né? E ela tem 6 olhos em 3 pares, então é 2, 2, 2. Apresentam até 1 centímetro de corpo e de 3 a 4 centímetros quando a gente inclui a dimensão, né, das pernas. E elas costumam se alojar nas fendas de barrancos, em pilhas de telhas, nas cavernas, na casca de árvore, né, e também próximo e dentro de moradia. Por isso que se você vive num ambiente em que você sabe que existem muitas aranhas, se você pega um calçado, você primeiro bate esse calçado, né? Você não vai calçar ele de uma vez. Se você vai procurar alguma coisa, que você procure, né, de fato, com a luz acesa, porque eventualmente, se você tiver uma aranha, você consiga enxergar. Uma outra, né, é a viúva negra, que tem como nome científico Latrodectus curacaviensis, que ela é conhecida como flamenguinha e também aranha barriga vermelha. Ela possui um abdômen bem globoso, né, de coloração preta com faixas vermelhas e por vezes também alaranjadas. Ela apresenta uma mancha no ventre, que é vermelha, em forma de ampulheta. E ela tem 8 olhos em 2 fileiras, 4 e 4. As fêmeas têm 1 centímetro e os machos são bem menores, né, e podem ter milímetros de comprimento. E elas constroem teias, né, tridimensionais em áreas de plantação, vegetação rasteira, nos salveiros, nos cupinzeiros, em materiais empilhados, em objetos descartados, montes de lenha, beiras de barranco, no interior de moradias. Então, a gente tem que estar sempre mantendo os ambientes limpos, né, se a gente quiser ter esses animais longe da gente. Vamos falar um pouquinho agora dos quilópodes. Os mais conhecidos são as lacraios, também conhecidos como centopeias. E esses quilópodes são animais terrestres e são agressivos. E o veneno delas é extremamente doloroso. Não sei se alguém já se acidentou com veneno de lacraia, mas não queira, dói muito. Geralmente você precisa de atendimento médico para você, de alguma forma, minimizar a dor, apesar de você não precisar neutralizar a toxina, tá? Elas têm um corpo longo, cilíndrico, ligeiramente achatado dorsoventralmente. O corpo delas é todo segmentado em anéis, nos quais se prendem as patas articuladas, e sempre vai ter um par para cada segmento. A divisão do corpo é simples, compreendendo apenas a cabeça, né, e o tronco. E além do par de antenas, a cabeça é dotada de peças bucais, que são adaptadas aí para a inoculação da peçonha e também por um par de olhos simples, né? Na extremidade posterior do tronco, a gente vai ver um par de apêndice que vai simular um aguilhão, que frequentemente, né, engana as pessoas que julgam que é ali que está o órgão de inoculação da peçonha, e na verdade está exatamente na extremidade oposta, tá? Eles são dotados de sistema digestório completo, então você vai ver boca e ânus, né? A excreção desses animais é por túbulo de Malpighi, eles têm respiração traqueal, são dioicos, né? Então você vai ter macho e fêmea, você tem fecundação interna, e eles são carnívoros e vão se alimentar principalmente de insetos, né? Que são capturados aí, muitas vezes paralisados pela atuação da peçonha. Os diplópodes são os gongolôs, emboás, ou também conhecidos como piolhos de cobra, né?
e são artrópodes terrestres. O corpo deles é dividido em cabeça, tórax e abdômen, e eles têm um par de antenas, né, e também peças bucais e 2 ocelos. E a diferença deles para os quilópodes é que eles têm 2 pares de patas em cada anel, né? Então aqui fica fácil da gente ver. Em cada metâmero desse, em cada anelzinho, você vê 2 pares de patas, tá? São organismos também dioicos, você tem macho e fêmea, e ao contrário dos quilópodes, os diplópodes são inofensivos, já que eles não possuem glândulas secretoras de veneno, né? E eles geralmente vivem em buracos, em locais úmidos, né? E quando eles se sentem ameaçados, ele vai se enrolar, formando esse espiralzinho que a gente está vendo aqui. Então, diferenciando um quilópode de um diplópode, o quilópode é rápido, o diplópode não. O quilópode é predador, o diplópode é um herbívoro. O quilópode tem um par de antenas longas que tem uma função tátil. Já os quilópodes, a antena é curta. O quilópode produz veneno, o diplópode não. Os quilópodes têm patas longas, já os diplópodes elas são curtas. Os quilópodes não conseguem se enrolar, o diplópode com certeza vai se enrolar se ele se sentir ameaçado. O corpo do quilópode é mais achatado e ele também tem um menor número de segmentos e a picada dele é bem dolorosa, né? Já o diplópode, ele é praticamente circular, né? Ele tem um maior número de segmentos e, como ele não produz peçonha, né? Ele é inofensivo. Então, aqui a gente está vendo a divisão das classes, né? Então, com isso a gente falou as 5 classes dos artrópodes: insetos, aracnídeos, crustáceos, diplópodes e quilópodes. Eu sempre peço para vocês fazerem um quadrinho desse para vocês se situarem, né? No que diz respeito à divisão de corpo. Então, cabeça, tórax, abdômen vai estar presente nos insetos. Aracnídeos e crustáceos têm cefalotórax e abdômen. Diplópodes e quilópodes vão ter cabeça e tronco. Os insetos têm 3 pares de pernas, os aracnídeos 4, os crustáceos têm 5 ou mais. Os diplópodes têm 2 pares por segmento do tronco, enquanto o quilópode tem um par só. Os aracnídeos não têm antenas. Insetos, diplópodes e quilópodes têm um par, enquanto os crustáceos têm 2. E aqui a gente tem algumas fotos, né, para vocês aprenderem aí a classificar. Todos esses animais têm uma característica comum. Todos eles são artrópodes, né? E de diferentes ambientes. Ok, pessoal. Com isso, a gente chega ao final da nossa aula 2 sobre artrópodes. Eu espero ter ajudado vocês e até a próxima oportunidade.